Estamos de volta para o último vídeo de 2025 da Better Money aqui no YouTube. E eu queria fazer uma retrospectiva, falar de tudo que aconteceu esse ano e o que esperar para o ano que vem. Não só necessariamente falando de preço, preço é uma consequência de tudo que vem acontecendo no ecossistema do Bitcoin. Eu acho que o preço é apenas um sinal, mas existem vários outros e tem muita coisa muito importante acontecendo. O Bitcoin amadurecendo cada vez mais. E apesar do preço ter sido decepcionante em 2025, eu acho que estou mais bullish do que nunca, porque eu nem no melhor cenário esperaria tanta coisa otimista acontecendo ao mesmo tempo. E aí, para isso, para conversar sobre isso, eu trouxe meu amigo de longa data aqui, Caio Leta. Fala, Caio. E aí, doutor, tudo certo contigo? Tudo certo. Tô meio paradão aqui de conteúdo, porque, como eu falei no último vídeo também, o meu editor tá de recesso, tirou férias no final do ano, e aí, para eu não ter que ficar editando vídeo, eu me decretei o recesso, mais ou menos um recesso. Então, essa conversa será uma conversa mais informal, mais freestyle, a gente falar um pouco das coisas que aconteceram ao longo desse ano, o que esperar para o ano que vem. É, é isso. Cara, obrigado mais uma vez, acho que você, Cauê Oliveira e Diego Collin estão disputando o pódio aí de quem mais aparece no canal. Acho que você está em primeiro lugar. Pô, tô bem acompanhado mesmo se não tiver em primeiro. Dois monstros, o Cauê e o Diego. Mano, conta pra mim o que você achou, assim, pra gente abrir essa conversa. Em poucas palavras, como você descreveria o ano de 2025 para quem tem Bitcoin? Eu acho que foi um anticlímax, né? Eu acho que, assim, a gente tava na expectativa de um bull market, teve um bull market de fundamento, teve um bull market de narrativa, só que, querendo ou não, a gente quer ficar rico, né? Querendo ou não, tipo, tem todo o argumento da soberania, que eu concordo e que eu gosto, mas number go up que faz milagre. Você, com mais dinheiro, mais poder de compra, que você fica feliz. E eu acho que, assim, não era cenário base de ninguém, que a gente teria um ano praticamente lateralizado, a gente ficou o ano inteiro nessa faixa entre os 90 e os 120. Beleza, no final do primeiro semestre, na época das tarifas, a gente beijou os 74 ou 78, sei lá, e agora a gente beijou os 84, mas no fundo a gente ficou oscilando nessa faixa de 90 a 120. Eu acho que isso não era o cenário base de ninguém, assim, e querendo ou não, se você tem uma perspectiva temporal um pouco maior e você ainda está na fase do stacking, isso é ótimo, isso é o melhor cenário possível. No entanto, a gente ainda fica com aquele gostinho agridoce na boca, né? Claro. Até porque tem muita gente que você como educador, eu como educador, a gente coloca muita gente pra dentro e dá os primeiros passos no ecossistema. E muita gente entrou ali comprando a 120 mil e tá sentindo dor e fica desesperado. Então a gente fica aflito por isso também. É, eu sei que vai ter gente que vai ver esse vídeo e vai vir falar mal de mim no Twitter e vai falar sobre a mentoria de opções e vai dar risada, virou pó, hahaha. A todo já dá o disclaimer e tirar isso da frente para endereçar os haters. A todo momento, em todos os instantes, desde o primeiro call que eu fiz com cada aluno da mentoria, eu avisei que tinha riscos e a gente ia fazer com gestão de risco adequada. Então, se todo mundo seguiu as minhas instruções, todo mundo se expôs às opções com um montante pequeno do patrimônio. E o nome do jogo, para resumir de uma forma bem simples, é: você quer estar posicionado com alavancagem inteligente, com pouco percentual do seu patrimônio e sobreviver, porque está se formando a tempestade perfeita, a gente não sabe até quando ela vai ficar aí se formando no horizonte e quando chega o tsunami. A questão é, se você estiver posicionado assim, quando chegar o tsunami, você acelera expressivamente a sua criação, a sua construção de patrimônio. E é isso, o objetivo é esse: usar a alavancagem para aumentar a quantidade de bitcoins. Ninguém prometeu retornos, ninguém prometeu que ia dar certo e ninguém também saiu do jogo. Não acabaram as fichas, porque todo mundo foi inteligente e se posicionou para o longo prazo. Então, hater, boa sorte. Continue odiando porque o pessoal tá lá e quem sabe vai dar muito certo. Se não der também, todo mundo vai seguir a vida. Cara, vamos fazer um Deixa eu falar recap um bagulho rápido. disso. Fala, Se eu te fala, falar um desculpa. bagulho disso. Cara, todo mundo de maior escolhendo o que fazer com o próprio dinheiro numa troca, sei lá, entre duas pessoas livres, ninguém tá roubando ninguém, ninguém tá chicoteando ninguém. Acho que assim,
Sei lá, por exemplo, eu tentei aprender alavancagem, eu comecei a me alavancar no 110 porque tinha caído, 110 ou 108 porque tinha caído do 125, assim, e 126. a perspectiva era que, pô, vai ter uma recuperação, final do ano vai ser bom, 120, 150, sei lá o quê. Erro honesto, e tipo, você em todo momento falou que, cara, não coloca muito nisso, coloca só um pouco, que isso é uma parte mais arriscada mesmo, que é um dinheiro que não é o core da sua alocação. E aí, tipo, sei lá, eu acho que isso é do jogo. Eu acho que, sei lá, eu fiz um pouco escolar de bancagem, estourou na minha mão. Tipo, a opção esse ano não foi bem, no próximo talvez vá. Porque esse ano é o que a gente falou. As notícias foram ótimas, a melhora do fundamento foi ótima. Agora, não sei questão de tempo quanto, mas no fundo a estrutura pra uma reprecificação pra cima do Bitcoin tá aí, tá ligado? Que é a aposta. A questão é que acertar esse tipo de aposta no timing sempre é difícil. Você lembra aquele filme O Big Short? O cara, Exato. O Michael até ele tá Burry andou certo, até. doeu muito. E faz parte. Uhum. É exatamente isso. Eu lembro desse filme o tempo inteiro e talvez chegue no ponto da dor máxima em que a galera vai começar a se revoltar. Que é aquela cena que ele manda um e-mail falando que ele vai travar os resgates do fundo e todo mundo começa a querer processar, e, enfim. Cara, foi muito claro e está muito transparente. Todo mundo é adulto, como você falou, como os americanos falam, you have agency, né? Você é protagonista da sua vida, você toma a decisão do que fazer. Mas eu fiz isso com o meu patrimônio e tem dado prejuízo. Mas a ideia era essa. Ninguém previu que a gente ia entrar e ia subir para a estratosfera no mesmo dia ou só ia subir sem queda. Caiu, perde dinheiro. Subiu, ganha dinheiro. Mas eu não quero fazer esse podcast sobre não quero falar de Uhum. preço. Preço é só a consequência de tudo e a gente tem que falar dos outros fundamentos que vêm se formando e que fizeram que o 2025 me deixasse 10 vezes mais otimista. É, e como você bem falou, para quem ainda está estacando os satoshis, agradeçam pelos bitcoins subsidiados, porque está muito barato. Tá? Assim, é uma coisa impressionante e inimaginável quanto o Bitcoin é barato no dia 26 de dezembro de 2025. Vamos lá, fazer um breve recap. Então, eu lembro que ano passado o Saylor falava em todo o podcast sobre o SEB 121, que era a, o negócio das regras contábeis nos Estados Unidos, para que você pudesse contabilizar ganhos contábeis conforme o mercado e não book value. Isso foi revogado em janeiro de 2025. Também em janeiro de 2025, a gente teve a posse do Trump, que desde o primeiro momento se posicionou como presidente Bitcoiner, presidente mais cripto da história, que vai tornar os Estados Unidos o Bitcoin e Crypto Powerhouse of the Globe. É, e por mais que algumas pessoas possam odiar o Trump, outras possam amar o Trump, isso é irrelevante, não é um podcast de política. Ele vem tomando medidas que são extremamente favoráveis ao Bitcoin, aos Bitcoiners, especialmente se você for um americano e comparar com a gestão anterior do Biden, que perseguia e desbancarizava e fechava empresas de todo mundo. Então, é, sim, dá para debater isso, dá para debater se ele de fato é um Bitcoin, se ele está ajudando a cooptar o sistema e tentando botar tudo num curralzinho junto com Wall Street, enfim, não quero também sair nessa tangente e ficar especulando sobre isso, mas a gente tem vários indícios de que os Estados Unidos estão indo numa direção estratégica pró-Bitcoin, de facilitar, pelo menos do ponto de vista regulatório e a adoção institucional. E isso é muito, muito importante, porque, bem ou mal, os Estados Unidos podem estar numa situação de fragilidade momentânea versus seus adversários, mas ainda é a economia mais relevante do planeta Terra. Março desse ano, o Trump assinou a ordem executiva e criou a reserva estratégica. Também não saíram comprando Bitcoin, mas está lá escrito que não pode mais vender, o que é muito relevante. Em março, se eu não me engano, eles apresentaram, a Cynthia Lames protocolou o Bitcoin Act e eles também protocolaram o Genius Act. O Genius Act passou em velocidade relâmpago, o Bitcoin Act ficou travado até agora, não passou no Senado. Não se sabe se vai passar, se eles vão de fato começar a comprar Bitcoin montar uma reserva de forma ativa, não só confiscando e não vendendo, mas
tem um projeto de lei tramitando no Senado americano para depois ir para o Congresso, depois ser sancionado pelo presidente para criar uma reserva estratégica e comprar 1 milhão de bitcoins em 5 anos, o que é absurdamente bullish. Vamos ver se isso vai para frente ou não vai. A gente não depende disso. Bitcoin, ele não está nem aí se o Trump vai comprar Bitcoin ou não, mas para o preço é muito relevante. Em abril, acho que o Fed removeu algumas restrições em relação a atividades envolvendo criptomoedas. Então, os bancos puderam, pela primeira vez, começar a se expor mais e criar produtos financeiros em cima de Bitcoin e outros criptoativos. Teve mais coisas de CFTC, teve FDIC, um monte de órgão regulatório que também aprovaram um monte de regulamentações pró-Bitcoin, facilitando para que os bancos criassem produtos financeiros. O volume de derivativos na CME, as opções, etc., também subiram casas de assim, dezenas de vezes em termos de volume. A adoção institucional é um negócio absurdo. O número de Bitcoin Treasury Companies se exponencializou também ao longo de 2025. O Texas, em junho, foi o primeiro estado a financiar uma reserva estratégica de Bitcoin. O JP Morgan começou a aceitar a IBIT em junho também como colateral para dar crédito. Agora, os bancos também têm autorização para aceitar Bitcoin Spot como colateral para produtos financeiros e crédito. Em junho também, eu estou pegando aqui algumas fontes de anotações que eu fiz de um episódio do Hurley da Swan Bitcoin, que tem uma fala do Michael Saylor, e também um post da Orange BTC no Instagram. Fundo Soberano de Abu Dhabi fez alocação em Bitcoin. Dá para também debater, porque é uma participação muito pequena do portfólio deles, mas em termos absolutos é um montante considerável de Bitcoin. Em junho, ficou sabido que o Reino do Butão tinha mais de 12 mil BTCs, que vinha minerando silenciosamente. A Genius Act, em julho, foi sancionado e se tornou lei, e aí os stablecoins tiveram um caminho livre para começar a crescer exponencialmente, os Estados Unidos se financiarem, pelo menos no curto prazo, através de mais essa ferramenta. Os fundos de endowment de faculdades Ivy League, como Harvard, Brown e outros fundos de endowment americanos também revelaram alocações significativas em ETF e IBIT. Isso foi em julho também. Setembro, pela primeira vez, empresas públicas tinham em caixa mais do que 1 milhão de BTC. Então, eles vinham acumulando BTC nos balanços institucionais e cruzou a linha de 1 milhão de BTC em setembro desse ano. 190 empresas. A gente ultrapassou em setembro também 1 Zeta-Hash pela primeira vez no hash rate. JP Morgan Chase, em outubro, permitiu que clientes usassem Bitcoin Spot, como eu falei, para garantia para empréstimos. Agora, em dezembro, a Vanguard também se ajoelhou ao Bitcoin e finalmente permitiu que investidores comprassem e vendessem ETFs de Bitcoin e outras criptomoedas na plataforma, que eles vinham sendo veementemente opostos. Bank of America começou a defender a alocação de 4% para seus clientes em criptomoedas no Private Bank. Charles Schwab, em dezembro, confirmou planos para lançar o próprio ETF Spot de Bitcoin em 2026. E muito mais. Teve muito mais coisa, muito mais notícia. Aí a gente vê o preço, é lógico que a gente fica decepcionado. Mas o que você tem a dizer sobre tudo isso? Porque assim, é muita notícia ao mesmo tempo, é muita coisa relevante que está meio que construindo uma avenida para que o preço vá muito, muito além. Mas você consegue enxergar algum caminho para o Bitcoin retroceder e se tornar menos relevante, ou a gente cruzou aquela linha de não retorno e agora o Bitcoin é uma inevitabilidade e já faz parte do sistema e vai tomar conta de tudo? O que você enxerga pela frente? Cara, na minha cabeça eu já acredito desde 2020, 2021 nesse cenário da inevitabilidade, né? Querendo ou não, esse é uma questão do nosso viés sempre bullish de maximalista. Mas dito isso, acho que tudo que você listou mostra o quanto o Bitcoin está amadurecendo de um ponto de vista reputacional para o mercado tradicional, de regulação, sabe? Que, querendo ou não, no tamanho que ele está de market cap, é muito mais difícil você imaginar que o que vai mover o preço dele
é eu ou você fazendo DCA, colocando 5 mil reais, R$ 1.000 por mês no Bitcoin. Assim, querendo ou não, o que vai mexer o Bitcoin daqui para frente é quanto maior o pool de capital, mais ele tem potencial de influenciar. E todas as notícias que a gente está vendo mostram como o acesso ao Bitcoin está sendo facilitado. Acho que tem outras coisas que você também, tipo, acho que faz sentido trazer só para ilustrar o quanto tem infinitos fatos positivos que davam para trazer. Pô, o Bank of America recomendou a alocação de 4% em Bitcoin. Isso há um ciclo passado era impensável. Se você fizer qualquer modelagem de portfólio com 4% de alocação em Bitcoin está quase em US$ 1 milhão, provavelmente, assim, sabe? Eu não sei de cabeça, mas você entrar nessa coisa de simular portfólio, colocar 4% num portfólio tradicional da grande maioria dos portfólios, Bitcoin está muito acima do que hoje em dia. Tipo, eu lembro quando eu escrevia de relatório com 1%, 2% para ser conservador. O Bank of America falar 4%, Harvard triplicou a alocação também esse ano. Harvard, hoje em dia, tipo, eles têm um endowment gigantesco, sei lá, 56 bi, se eu não me engano. Disso eles colocam pouco em ativos mais de risco, tecnologia. Mas desses investimentos, o Bitcoin é maior do que o investimento, quase 430, 450 milhões de dólares, é maior do que o investimento em Microsoft, em Google, sabe, em outros análogos assim que o mercado tradicional veria. Você comentou como o JP Morgan está começando a aceitar o Bitcoin como colateral. Cara, mais do que isso, a research do JP Morgan lança um relatório falando que o Bitcoin, assim como o ouro, é o hedge para esse debasement trade. É tipo, a maneira de você se proteger é o trade para você se proteger do debasement. Cara, o JP Morgan é o banco que nunca perdeu uma oportunidade de falar mal do Bitcoin. Fora isso, tem toda a questão do Trump, você comentou assim por cima, mas vale ressaltar o quanto a equipe em volta dele é comprada com Bitcoin também, seja o Paul Atkins, que está na SEC, seja o Scott Bessel no Tesouro, seja o Howard Lutnick do comércio, tipo, tá todo mundo comprado. O Trump, na empresa dele, já comprou, sei lá, 2 ou 3 via dívida, levantou o capital, comprou já 4 bilhões de dólares em Bitcoin. E eu acho que hoje mesmo, ontem, um dos filhos deles mostrou uma foto da fazenda de mineração da família. Em outras palavras, tipo, o presidente dos Estados Unidos está com skin in the game comprado na tese. Será que isso daqui a 3 anos pode gerar um backlash que afete o crescimento do Bitcoin? Não sei, mas eu acho que em 3 anos, com essa inércia positiva, se a gente não tiver realmente passado do ponto de não retorno agora, eu acho que em 3 anos, provavelmente, a gente avançou muito nessa direção. Então, mesmo quando o pessoal fala, eu não gosto muito que o Bitcoin foi politizado, e se os democratas ganharem, o que isso vai representar? Para mim vai ser meio tarde demais, sabe? Se quando o Biden estava no governo, a SEC, a Elizabeth Warren, a SEC com o Gary Gensler tentaram atacar o Bitcoin e não foi bem sucedido, 4 anos depois, com um governo tão favorável, mudando todas as regulações, eu acho maravilhoso. E aí a gente se pergunta, pô, com reserva estratégica, com tudo isso acontecendo, por que o preço não reagiu? Eu sei que o foco não é falar de preço, mas querendo ou não, muitas pessoas refletem isso. Eu acho que tem duas coisas diferentes e interessantes. Primeiro, reserva estratégica, todo mundo achou que não, vamos já comprar 200 mil bitcoins por ano, os Estados Unidos vai entrar forte no mercado. Por um lado, isso foi decepcionante que não aconteceu, por outro lado, faz sentido, que assim, se isso não for aprovado passando nas casas, Câmara, Senado, Congresso, Senado, essas coisas, tipo, a canetada que aprova é a canetada que o próximo presidente desaprova. Cancela a medida provisória. Agora aqui no Paraguai e estou tentando arrumar comprador para as armas que eu comprei no governo Bolsonaro e não existe porque mudou a regra. Então eu vou ter que voltar para o Brasil, devolvê-las da Polícia Federal e vai me doer o coração, mas a canetada é muito temporária. Eu concordo com você, tipo, o Trump não ia ter tanto skin in the game se ele não tem um plano para deixar permanente o que ele está construindo. E aí o segundo ponto que é interessante, que assim, querendo ou não sei se você já falou no seu canal, mas aquela tese que o Bitcoin esse último ano passou o momento de IPO dele. O que significa isso? É a primeira vez que vários investidores têm
capacidade de liquidar o seu investimento e, sabe, vou colocar dinheiro no bolso, em poucas palavras. Querendo ou não, o fato da jurisdição, a parte jurídica, tá tão positiva, dá segurança jurídica para alguém vender 80 mil bitcoins. Tipo, então, ou seja, o fato de acontecer uma mudança regulatória positiva também liberou um pouco de liquidez a mais no ecossistema, que eu acho que, assim, querendo ou não, acho que isso é uma coisa que eu não estava prevendo para esse ano, provavelmente você também não. O volume de Bitcoin que ia ter na parte vendedora do mercado. Você atribui, assim, porque a gente fala de Saylor comprando volumes estratosféricos, a MicroStrategy levantou, acho que 24 bilhões de dólares em capital esse ano, e provavelmente quase tudo foi para Bitcoin, se não tudo já. Mas esse volume de venda massivo que conseguiu fazer o preço fechar o ano praticamente no negativo, estamos no dia 26, acho difícil que a gente zere e fica positivo esse ano. Você atribui tudo às baleias e os long-term hodlers vendendo, ou você acha que tem também aí um fator possível de manipulação de preço no curto prazo, de supressão via derivativos? Porque o mercado de derivativos cresceu exponencialmente, tem muita gente farmando volatilidade, vendendo covered calls, fazendo uma série de outros vetores possíveis de ataque que podem comprimir a mola e segurar o preço pelo menos no curto prazo. Você acha que isso é um elemento também? Ou você acha que não? É só a baleia vendendo mesmo, vida que segue? Cara, sendo bem sincero, eu acredito na hipótese que não só baleias, como pessoas físicas, como várias pessoas como um todo estão vendendo. Sabe? A pessoa que tem 10 mil bitcoins vendeu, mas a pessoa que tinha 2 ou 3 bitcoins e tinha comprado um tempo atrás também vendeu um pouco. Eu acredito que isso contribua com uma parcela do mercado. Eu acho que isso é tudo? Não. Eu confesso que eu não sou inteligente o bastante para responder se está havendo manipulação do preço ou não. Por exemplo, eu lembro quando eu gravei pela Bipa com o Ale Vassarelli, ele falou: qualquer negociação é uma forma de manipulação no preço. Toda vez que você faz um DCA, você está manipulando o preço, toda vez que XY está manipulando o preço, e são expressões normais do mercado. O que me faz pensar que, assim, Isso é semântica, né? Tipo, não, vender e sim, comprar não é manipulação de preço. Falando fazer de forma artificial via derivativos para suprimir o preço. Entendo o ponto dele. mas na Manipulação de visão preço não fatalista, existe. Essa é a questão. se isso é possível, isso vai acontecer e o preço precisa conseguir subir apesar disso, senão, porque assim, isso com certeza vai acontecer a partir que o mercado vai amadurecer. Se o preço não conseguir subir apesar disso, o preço nunca vai subir. E eu, de verdade, assim, eu não entendo muito os encanamentos do sistema financeiro para afirmar como funciona, sabe? Tipo, eu entendo a lógica das pessoas que afirmam que tem manipulação do preço. Eu, se tivesse 10 mil bitcoins, eu colocaria umas ordens de venda e colocaria uns stops e tentaria mexer o preço numa corretora com baixa liquidez no fim de semana para comprar mais embaixo. Então, eu acredito que tenha, sim, que tenha constantemente. Dito isso, uma coisa que a gente ainda não falou aqui agora, que eu acho que explica bem também a questão do preço, é que, assim, apesar de tudo, o Bitcoin também tem a ver com o ciclo de liquidez global, né? E isso é uma coisa que a gente, Bitcoiner, supostamente tinha aprendido mais no mercado passado. A gente estava seguindo a correlação até agosto, setembro, aquele M2, daí parou de seguir, a gente só ignorou. Mas sei lá, querendo ou não, o Fed ainda não voltou a fazer um QE, sabe? O ciclo de liquidez global, tipo, não está sendo expandido, tipo, desde 2022, sabe? Tipo, teve aquela exagero de impressão de dinheiro em 2020, 2021. Desde então, os bancos centrais puxaram o freio de mão e tentaram corrigir a rota. Talvez a gente esteja saindo desse momento, e ao sair desse momento, o preço conseguiria subir mais. Eu conversei com o Rafa Zaguri faz umas 2, 3 semanas, não sei, uma coisa assim, e a gente comentou sobre isso, sobre como você poderia ler assim que ainda não teve o bull market e que, na verdade, o preço só se recuperou da queda que foi muito forte quando teve Terra Luna e depois FTX. Fora isso, teve 2 momentos de reprecificação de risco do ecossistema que são independentes do ciclo do mercado. O primeiro é os ETFs e o segundo é a eleição do Trump. E se você pensar nos últimos 18, 20 meses, de fato, o mercado foram 2 grandes degraus. Tem um degrau no momento que os ETFs são aprovados
e aí depois dessa subida, tipo, a gente fica consolidando lateralmente até o Trump ganhar e depois a gente fica um ano consolidando lateralmente de novo. Então, de fato, Se a gente estiver observando esse fenômeno, então a gente fez um fundo quando quebrou o FTX os 16 mil e depois se recuperou e aí teve esses momentos de alta para se consolidar. Possivelmente a gente está falando de um ciclo lógico mais alongado, isso está escancarado. Quem acredita em ciclo de 4 anos hoje em dia é mais folclore do que qualquer coisa. Acho que já morreu essa tese, não preciso nem discutir isso aqui, porque eu já falei exaustivamente no canal. Mas se a gente tomou o impulso, foi até os 126 e tomou o impulso agora aos 84, imagina até onde vai esse próximo salto. então, aquela coisa, eu aposto nisso, eu não sei, eu sei que faz sentido, mas é aquela coisa que em retrospecto, daqui a 2, 3 anos, a gente pode olhar para trás e falar, nossa, que wishful thinking. Obviamente ele estava no Hopium e, na verdade, foi um ciclo de 4 anos, caiu, consolidou perto do all-time high passado, nos 60, 70 mil. Eu não acredito nisso, sendo bem sincero, eu não acredito no ciclo de 4 anos, eu acho que é muito estranho pensar que o mercado mudou tanto, tem tanto investidor novo, tem tanto padrão novo, tem tanto capital novo, a liquidez expandiu tanto, tem os ETFs, tem os institucionais. É muito estranho acreditar que o Bitcoin vai seguir o folclore do ciclo de 4 anos, também porque assim a quantidade de moedas que são emitidas é cada vez menor, o que significa que assim que a porcentagem de moedas emitidas por dia dividido a porcentagem delas em relação ao total de oferta que é consolidada diariamente, do volume, é irrisório, é tipo 0,5%. É um negócio que, assim, não é isso que influencia a dinâmica de oferta e demanda. Mas, e aí que é foda, tipo, tudo isso que eu falei é o raciocínio, é o pensamento racional. Mas, cara, querendo ou não, muitos dos early adopters do Bitcoin é um bando de autista divergente. Pensa nos caras que compraram em 2010, 2011. Talvez tenha um grupo de Zap de 3 ou 4 deles que mineravam no notebook. E se 3 deles acreditam e cada um coloca uma ordem de 100 mil bitcoins, 200 mil bitcoins espaçados, 50 mil bitcoins, eles mudam sim a estrutura do mercado e tem uma. Eu não sei se tem uma capacidade grande, mas sabe, quebra a estrutura por um tempo, quiçá faça um mini bear market, uma profecia autorrealizável, mas é aquela coisa, continua sendo um remar contra a macro tendência. A macro tendência é tudo isso que a gente já falou do qualitativo, né? Toda mudança de, sei lá, segurança jurídica, toda a questão legislativa, regulatória, questão de liquidez, mas no curto prazo, talvez, por existirem tantas pessoas divergentes no nosso ecossistema, exista assim um potencial de profecia autorrealizável no preço, na minha visão. Eu concordo com toda essa tese. Eu conversei com o Urish recentemente aqui no canal, é, e assisti um vídeo, uma entrevista do What Bitcoin Did com o Jeff Ross. E o Bitcoin, o preço do Bitcoin está muito atrelado ainda aos ciclos de liquidez e também aos ciclos de atividade econômica. E os Estados Unidos, que ainda são o principal driver da economia global, é, e principal driver do preço do Bitcoin, passaram por um ano difícil, porque teve enxugamento de liquidez e teve uma atividade econômica péssima. Os dados de manufatura e etc. vêm sendo consecutivamente péssimos. Eu acho que o mercado está assustado, por isso que o ouro e as outras commodities vêm subindo, está todo mundo buscando se proteger. E aí, infelizmente, a gente ainda vive num mundo em que a enorme maioria da população global, principalmente mais importante ainda, a enorme maioria da população com muito dinheiro, os institucionais, os bilionários, os multimilionários, não entendem o Bitcoin como eu e você entendemos. Não entendem que comprar Bitcoin, segurar por 5, 10, 15, 20, 50 anos é a coisa mais conservadora e o que você possa fazer com o seu dinheiro. É, quando eles vão elevar esse nível de consciência e passar a tratar o Bitcoin como ele de fato é, que é um safe haven, né, e a coisa mais segura que você tem no seu portfólio, eu não sei quando esse momento há de chegar, mas ele vai chegar cedo ou tarde. Eu acho que não vai ser tão cedo, vai demorar um tempo.
Então, o Bitcoin ainda é tratado como um ativo de risco, é tratado como um Nasdaq alavancado e, portanto, nos momentos de pessimismo, o pessoal tira o pé. Agora, ano que vem é um ano de midterms lá nos Estados Unidos. Eu acho que o Trump vai injetar o máximo de esteroide possível e está forçando a mão do Fed, está querendo injetar liquidez, porque ele quer uma economia que não esteja em frangalhos para que ele consiga manter o apoio no legislativo, né? Então ele quer ganhar as eleições para o Senado, para a Câmara, para ele possivelmente conseguir governar do jeito que ele quer e fazer as coisas que ele quer até o final do governo dele. É, eu acredito que a gente vai ter, mesmo que artificialmente, uma economia nos números mais saudável, aparentemente mais saudável nos Estados Unidos. Então, eu acho que isso é muito positivo para o Bitcoin, porque vai trazer mais otimismo para o mercado e, portanto, isso tende a facilitar. Mas a gente está fazendo um podcast sobre preço. É muito difícil não falar de preço, porque as pessoas querem saber de preço e as notícias são todas baseadas nisso. É que preço é a coisa que menos importa e a que mais importa ao mesmo tempo, né? O sinal de maturidade, etc. Tirar um pouco o foco do preço aqui, ir numa pegada mais filosófica. Recentemente eu assisti um episódio que eu compartilhei com você também, do Jeff Booth no Bitcoin Matrix, do Cedric Youngerman. E, cara, o Jeff Booth é sempre maravilhoso porque ele sempre explode nossas mentes, ele sempre fala exatamente a mesma coisa, mas você esquece porque você é meio burro e ignorante, e aí você tem que assistir mais uma hora dele para relembrar e você vê o quanto o Bitcoin vai muito além de preço e é muito mais importante e a gente tem que dar zoom out muitas vezes para lembrar da missão e lembrar do que você vem fazendo aqui. É, ele fala lá que a enorme maioria das pessoas não. Eu vou assassinar quem fala inglês, assista esse episódio. Eu vou deixar o link na descrição porque vale muito a pena. Eu vou tentar lembrar da minha cabeça as coisas que ele falou, as lições que eu aprendi. Mas ele menciona que para muita gente é difícil entender o Bitcoin porque entender o Bitcoin implica necessariamente você aceitar o fato de que tudo que te foi vendido e te enfiado goela abaixo durante toda a sua vida foi uma mentira. Não apenas o dinheiro, mas o sistema em que você está inserido, os valores que você vê como padrão, como algo defensável ou até mesmo aceitável. É, e que o Bitcoin é a solução para esse sistema mentiroso, para essa fraude, que é o dinheiro, mas ele, solucionar o dinheiro, ele constrói uma sociedade muito mais justa, em cima de pilares de justiça muito mais corretos. E isso implica mudar significativamente sua visão de mundo. Muita gente não está preparada para isso porque isso é muito doloroso. Eu posso falar por mim mesmo que quando eu entendi o Bitcoin, eu comecei a olhar e ver se o dinheiro é mentira, o que mais é mentira, e eu vi que a alimentação é mentira, os valores da sociedade são mentira, enfim, o que você te ensina na escola, é, saúde, é tudo uma gigantesca mentira e é muito difícil você ficar red pilado nesse nível. Você tem que passar por uma crise existencial para sair do outro lado mais fiel à realidade das coisas. Mas uma coisa que ele fala que é um tapa na cara de todo mundo, principalmente quando a gente fica falando de preço, 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 é que se você alimenta esse sistema, essa fraude, essa farsa, seja defendendo ela, seja combatendo ela, você ainda está dando energia, contribuindo para que esse negócio dure mais tempo. Que você deveria construir a solução que a substitui, que é o Bitcoin. Mas ele fala também, que é o grande tapa na cara, que quando você mede o Bitcoin em pedaços de papel, você está, da mesma forma, alimentando esse sistema. Então você deveria parar de se preocupar com o ruído, que é o preço, porque o preço medido em dólares é só uma medida da fraqueza do dólar naquele momento e não é uma medida real do que deveria importar. E que o Bitcoin é muito além disso. E outra coisa que ele fala muito importante que me cravou a mente é que ele respeita muito o Saylor e que ele, embora respeite o Saylor, discorda veementemente da tese do Saylor de que Bitcoin é um ativo, apenas um ativo. Porque se o Bitcoin for apenas mais um ativo, ele será centralizado e cooptado e não vai fazer o que ele foi criado para fazer, que é reconstruir a sociedade em cima de pilares mais justos. E eu concordo com essa tese dele. Eu acho que o Bitcoin vai muito além de ser uma classe de ativo, mas a gente, por entender como funciona a economia monetária, entender que tem ciclos de adoção da moeda, primeiro o Bitcoin vai se tornar reserva de valor para depois ser meio de troca e por último unidade contábil.
eu acho que é inevitável que a gente primeiro precise se solidificar como reserva de valor e, portanto, ele precisa passar por essa fase inevitável da adoção institucional, de entrar nos portfólios do Bank of America com 4%, depois 6%, depois 20%, depois 50%, eventualmente ser a grande parte desse montante gigantesco de reserva de valor global. Você acha que a gente está passando por essa fase de forma mais acelerada? Você acha que isso é apenas uma fase? Ou você acha que existe esse risco de cooptação do Bitcoin se tornar apenas um pet rock, um ouro digital que está nos portfólios, mas é centralizado? Porque, de certa forma, a gente está vendo essa cooptação, pelo menos no curto prazo. A gente não sabe se isso vai ser irreversível, mas a gente está vendo um monte de baleia trocando o Bitcoin alto custódia pela conveniência do ETF, porque o banco dele oferece linhas de crédito, produtos financeiros, cartão Master Black, Platinum Extra Plus. É, você acha que isso é um risco real ou não? Cara, eu ouvi uma frase, eu não lembro se é do American Hodl, é que no futuro a gente vai estar multimilionário nos nossos castelos, infeliz e deprimido, porque a revolução do Bitcoin vai ter dado um resultado diferente do que a gente acreditava. Para mim, isso faz muito sentido, no sentido, a ideologia tem muita coisa utópica na minha visão, sabe? Querendo ou não, os early adopters não eram muito pragmáticos na visão de sociedade, visão de futuro, tanto é que muita gente enxergava a hiperbitcoinização sem a existência de bancos. E assim, querendo ou não, é óbvio que banco, que é uma empresa que trabalha com capital, se envolveria com Bitcoin. Então, assim, eu acho que isso vai acontecer, eu acho que a gente não vai ter a nossa utopia, o sonho de, sabe, não é a coisa que vai completar a nossa vida e a gente vai estar cheio de propósito, sabe, tipo aquela coisa que liberta e que todo mundo quer e puta. Eu acho que muita gente comete esse erro de colocar expectativa demais em cima do Bitcoin. Dito isso, eu acho que assim, todo Bitcoiner discorda do Saylor porque não está no lugar dele. Ou seja, se eu tivesse o tesouro que ele tem, se eu tivesse os 600 e poucos mil bitcoins, se eu tivesse a atenção que a CIA, o FBI, todo mundo deve colocar em cima dele, eu também modularia o meu discurso de acordo com quem eu sei que vai estar escutando o meu discurso. Eu acho que isso é pensamento estratégico. Eu acho que faz muito sentido você entender que primeiro algo se consolida como reserva de valor para depois ela se consolidar como meio de troca. Por exemplo, eu não consigo pagar o Bernardo em desenhos que eu fiz. Por quê? Porque ele não vê valor. Então, em poucas palavras, primeiro as duas pessoas precisam convencionar que algo tem valor antes dela poderem usar isso como uma maneira de trocar valor. Isso é uma coisa que leva muito tempo. Você começou essa fala falando da reflexão do tempo da adoção. E, cara, eu estava pensando nisso esses dias. Você pensar, a Globo acabou de começar a transmitir esporte pelo YouTube. Tipo, a internet é uma coisa que tem uns 30 anos, vai, desde 95, nessa forma mais, sei lá, que pessoas mais comuns consigam usar, e não é uma coisa tão de nerd, tão de nicho. Só agora a maior rede de transmissão de TV do país começou a transmitir esporte. Por quê? Porque estava tomando uma coça da Casa TV. Mas, ou seja, tipo, demorou muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o tempo dessas coisas ele é rápido na escala de gerações. Na escala de pessoas, esse tempo vai ser menos rápido que a gente gostaria. Tipo, é óbvio que a gente gostaria de viver num mundo hiperbitcoinizado, que todo lugar fosse que nem Rolante ou Elzonte, que você vai e usa sua carteira de Bitcoin, sua carteira Lightning. Eu acho que cada vez mais lugares vão ser assim. Eu não acho que o Bitcoin de verdade vai ser capturado, mas uma reflexão que eu faço é, por exemplo, atualmente a gente está mandando o homem quase para Marte, o foguete está ré. Ao mesmo tempo, ainda tem tribo de caçador-coletor que não atingiu a idade da pedra aqui na humanidade. O que eu quero dizer? As coisas acontecem sempre todos os espectros possíveis de tamanho ao mesmo tempo. Então vão ter bolsões de liberdade, vão ter bolsões distópicos, vão ter pessoas que só vão acessar o Bitcoin via ETF, vão estar felizes porque ganharam valorização de poder de compra, mas vão estar como gados presos e ordenhados. Esse uso do Bitcoin é válido ou não? Para um usuário mais idealista, não.
Eu prefiro que minha irmã tenha um ETF do que ela simplesmente empobreça porque ela não consegue fazer autocustódia. Então, sei lá, que eu volto ao que eu falei no começo. A questão aí, eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, sobre a tentativa de cooptação de Wall Street do Bitcoin. É, sobre a adoção, a curva S de adoção de novas tecnologias. As pessoas tendem a pensar que a curva de adoção do Bitcoin é em número de cabeças, uma fração dos 8 bilhões de pessoas, mas na verdade é em adoção de capital, porque a gente está falando aí do nosso 1 quadrilhão de riqueza global, quanto disso está entrando no Bitcoin. E a riqueza é distribuída de forma totalmente desigual, está muito concentrada na mão de poucos. Então, bem ou mal, por mais injusto que possa soar, o que realmente importa é quem tem dinheiro está enxergando o Bitcoin como, porque pode existir quantos alzontes e rolantes quisermos, mas no fim do dia, essas vão ser bolsões de liberdade, sim, ok. Se todo mundo fazer autocustódia, rodar o Node, usar FedMint, usar Cash, Lightning, Liquid, etc. O protocolo continua vivo e vibrante, mas se 99% do capital que está no market cap do Bitcoin for cooptado por Wall Street, estiver no balanço dos ETFs e do Michael Saylor, pode ser que o preço fique para sempre travado e vire uma stablecoin essa porra, né? É aquela história. Talvez a gente fique rico e deprimido nos nossos castelos porque o potencial não atingiu a nossa visão. Pode acontecer isso. Tipo, isso não é um cenário impossível. Eu gosto de acreditar que Eu ele não vai acho. acontecer. Não, eu acho impossível por questão de natureza humana e incentivos. Eu acho que cedo ou tarde, todos os seres humanos na face da Terra têm uma dor em comum. Todo mundo quer transportar valor com eficiência do presente para o futuro, através do tempo. E todo mundo quer usar as ferramentas que estão à sua disposição para maximizar a sua utilidade. Então, ter mais dinheiro, mais poder, mais liberdade, enfim. Sim, pode ser que Wall Street, que controla muita coisa do sistema atual, use isso de uma forma inimiga da liberdade e tente cooptar o Bitcoin? Sim, mas no fim do dia eu acho que sempre vai existir o protocolo, sempre vai existir a ferramenta chamada autocustódia, que é o prego no caixão, é a bala de prata. Então, cedo ou tarde, as pessoas vão se dar conta de que elas estão sendo escravizadas, usando um termo forte, e que aquilo tá. Que o banco que está custodiando o ETF para ela, o que está custodiando o Bitcoin para ela, está empobrecendo ela porque está segurando o preço de forma artificial e, portanto, ela vai falar: porra, mas é tão fácil, eu posso comprar uma BitKey, uma Cold Card, uma Ledger, uma Trezor, uma qualquer porra, uma Jade, ou baixar uma Hot Wallet e sacar isso, converter para autocustódia. Inclusive, uma notícia positiva de duas faces, mas que foi encarada como positiva que aconteceu esse ano também foi o In-Kind Redemption, né? Então, tornou-se tão fácil como um clique você converter ETF para Bitcoin, Bitcoin para ETF. Hoje em dia, todos os ETFs dos bancos têm que te possibilitar resgatar as suas cotas de ETF em Bitcoin em autocustódia, se você assim quiser. Então, assim, as cercas desse curral, elas são muito frágeis, eu diria que elas são inexistentes. Então, a única coisa que está travando e que possibilitando as pessoas de atrapalharem o Bitcoin de dominar o mundo é o nível de consciência, o nível de entendimento das pessoas em relação a isso. Eu acho que isso, cedo ou Então, tarde, a gente vai alcançar. Eu sei que você não é tão eu não sou bullish tão em seres otimista com a humanos natureza inteligentes, humana. mas eu acho Tipo, essa é a que você não questão. acha que é inevitável que em algum dia as pessoas entendam que, porra, eu quero mais liberdade, portanto eu deveria ter Bitcoin e não ETF da BlackRock ou odiar Bitcoin? Eu acho que, assim, mais pessoas podem pensar isso, mas eu não acho que uma hiperbitcoinização vem porque pessoas o suficiente despertariam Aham. para essa crença. Tipo, com certeza pode pular de 1 para 2%, mas a grande maioria das pessoas vai usar quando for o encanamento do sistema financeiro e ela vai usar que nem ela usou no Nubank e nem ficou sabendo que estava usando o Bitcoin. Esse é um Uhum. Bitcoin capturado, sabe? No fundo, para mim não é capturado entre aspas, se quiser, sei lá, mas no fundo a, a razão para a gente sempre usar o Matrix como meme é porque a maioria das pessoas, de fato, quer ficar na Matrix. Elas preferem o conforto quentinho, não ter autocustódia,
a notícia é que tá tudo bem, a Virgínia e o Vini Júnior, o Big Brother, tipo, infelizmente a maioria das pessoas prefere samba e futebol e carnaval. Tipo, isso é uma infeliz realidade, ou uma só realidade, a gente que sofre com a realidade, mas eu acho que faz sentido assumir as coisas como elas são, senão a gente se frustra. Outra coisa marcante dessa conversa do Jeff Bull foi, ele sempre fala também, né, que o estado natural do livre mercado é a deflação. E aí quando você amarra isso com esses fluxos financeiros cada vez mais gigantescos em relação a IA se tornando cada vez mais presente na vida, no dia a dia, e todo mundo falando de uma revolução, e o fato de que o custo marginal de outputs cognitivos, como diz o Adam Livingston no livro dele, mas é basicamente hoje você não tem mais o gargalo que seria a inteligência humana para realizar ações e criar conteúdo, criar lógica, criar qualquer tipo de output cognitivo. O custo disso vai ser praticamente zero. Será que isso não vai aumentar expressivamente a produtividade e, portanto, aumentar expressivamente a velocidade da deflação, e isso inevitavelmente colapsa o sistema fiduciário que depende de inflação para sobreviver, para se sustentar? Você acha que a gente está entrando numa fase de aceleração exponencial dos fim dos dias do sistema Fiat como ele é, baseado simplesmente em confiança e dívida? Alguma coisa vai ter que surgir. Quão rápido você acha que esse castelo de cartas colapsa? Então, essa é a pergunta, né? O timing é sempre o X da questão, porque assim, de fato, a inteligência artificial, acho que você usa, eu uso, qualquer pessoa que está escutando a gente usa no dia a dia e sabe como você não precisou contratar, sei lá, um designer, um cara especialista em SEO, sei lá, várias coisas. Dev otimiza muito mais o trabalho. Vibe coding, a gente sabe como a inteligência artificial está aumentando a produtividade. Como o Jeff Não, Booth não só sempre. apenas contratar, mas eu posso escrever 10 vezes mais roteiros do que eu escreveria eu sentando e escrevendo do zero. Eu vou lá, eu dou a ideia, ele escreve o rascunho, eu refino e a gente vai conversando, eu e as IAs. Eu Você imagino deixou que de o seu trabalho é contratar similar. três redatores nesse processo. Pois é. Exato. E, querendo ou não, isso significa o quê? Que vão existir menos empregos do que poderiam existir sem IA. Isso significa o quê, supostamente? Deflação, custo mais barato, desemprego vai gerar o quê? Porque a gente tem que lembrar que os políticos querem se eleger e querem voto. Eles vão provavelmente ir para o UBI. Eles indo para o UBI vai acontecer o quê? Inflação, mas é uma inflação que assim, as coisas estão ficando mais baratas para quem tem ativos escassos, como Bitcoin, ouro, casas, quadro, etc. Para quem tem o dinheiro do governo e só o dinheiro do governo não tem ativos, não tem poupança, esse dinheiro vai ser inflacionado, enquanto para as outras pessoas está sendo deflacionado. Então, assim, eu acho que essa discussão de ser inflacionária ou deflacionária, a gente sempre ouve os dois termos, aí é a raiz da discussão. Para mim, isso sim vai estressar demais o sistema Fiat. Eu acho que, assim, é aquela coisa, a questão é o timing, eles são especialistas em colocar a sujeira para debaixo do tapete. A gente já está com o Everest debaixo do tapete, eles inventam, sabe, agora não vai ser Kiwi, vai ser um outro nome. Ah, não, quando o Silicon Valley Bank vai quebrar, não é um resgate, não é um bailout, tem outro nome. Term Funding É, Program. Cada então, hora é um acrônimo novo. eles são muito talentosos em, tipo, kick the can down the road, sabe? Ficar enrolando, ficar no jeitinho, assim, jeitinho não é só coisa de brasileiro. Então, o timing, para mim, é uma coisa muito difícil de antever. Será que eles conseguem enrolar mais uma geração? Será que eles conseguem enrolar mais só 5 anos? Será que eles conseguem enrolar 40, 50 anos? Porque é uma questão... Porque, querendo ou não, a hiperbitcoinização é individual, ela não é coletiva. Então, assim, a gente ainda está em 1%, 2% das pessoas, talvez menos, se considerar que a hiperbitcoinização requer bitcoinheiros e não só pessoas que têm Bitcoin no Nubank. Em 10 ou 20, 30 anos, talvez a gente esteja em 20, 30, 50%, só que ainda tem os outros 50% no sistema, né? Então,
Aí eu Não lembro sei, do tipo, artigo do Svetsky, do Bitcoins para os remanescentes, e as massas não importam. É, de fato, a questão é essa. Quão, quanto, quão difícil e quão demorado será até a gente chegar nessa massa crítica? Porque, bem ou mal, hoje a gente está longe disso. A gente tem uma minoria que vem crescendo expressivamente. Eu não imaginava as conversas, ter as conversas que eu tive ao longo de 2025 com pessoas que têm muito dinheiro e que eram veementemente opostas ao Bitcoin, porque achavam que era coisa de maluco, de bandido. É, de fato, cada vez mais pessoas estão entrando. Aí vem aquela questão: será que eles vão continuar optando pela conveniência do ETF porque autocustódia dá muito trabalho, muita rebeldia? Ou em algum momento eles vão fazer, vai dar esse clique, essa fagulha vai acender e o cara vai entender que, porra, esse negócio é diferente, não é pra deixar na BlackRock, deixar no Nubank, é pra assumir a responsabilidade e ter uma ferramenta de soberania, de liberdade na minha mão. cara, tem um dado que eu não conheço, vou até procurar aqui no Gemini que talvez responda isso, que é o seguinte: quanto por cento dos investidores de ouro tem a barra de ouro versus. Porque o investidor do ouro é alguém que estava no mercado tradicional e tinha medo do sistema colapsar e ele podia optar ou por um ETF ou pela barra de ouro ou por uma joia, etc. Como está Eu acho que a estruturado? proporção paper gold para gold físico para bullion se eu não me engano, eu li em algum lugar, eu já botei num vídeo, era de 24:1. É um volume estrondoso. 24 para paper gold? 24 vezes paper. É um número que me parece fazer sentido. Se você pensar nisso, significa o quê? 4% das pessoas são divergentes o bastante que preferem cuidar e ter responsabilidade dos próprios atos. Pô, isso sei lá, se 4% das pessoas estiverem fazendo autocustódia daqui a 50 anos, eu vou ficar muito feliz, sendo bem sincero. Tipo, eu acho que a maior sorte que o Bitcoin teve, do ponto de vista ser capturado, não ser capturado, é o ETF ter demorado tanto para ser liberado. O ETF foi liberado, tinha o quê? 19 milhões de moedas já mineradas, a estimativa era que 14 delas estavam em autocustódia, 3 ou 4 perdidas, umas em instituição, etc., mas era 14 milhões e 500 em autocustódia. Porra, essa é a Eles nossa sorte. abocanharam mais de um, né? Mais de 1 milhão. É lógico que o objetivo vai ser abocanhar ao máximo. Você acha que tem sei lá, algum limite que a gente bate aí na próxima década? A 5 milhões, 10 milhões? Ou a gente não tem como saber? Então, eu não tenho ideia, eu torço. Então, se a gente continuar conseguir ter 2, 3 mil no longo prazo, porque assim, com certeza vai ser que nem a emissão do Bitcoin, no sentido vai ser um negócio assintótico, né? Vai ser aquela coisa que não chega na coisa, mas é cada vez mais próximo. Se a gente conseguir que essa assíntota, sei lá, preserve uns 3, 4 milhões de moedas na mão de usuários, para mim já cria bolsões de liberdade bons o bastante, sendo bem sincero. Porque assim, é inevitável que o mercado tradicional vai ter muita, sabe, em porcentagem, muita presença dentro do Bitcoin. Isso é inevitável. Eles vão querer colateralizar para usar em tudo. Tipo, qual é o mercado de crédito hoje em dia versus o mercado de cash hoje em dia? Pô, o mercado vai querer se envolver para usar o Bitcoin como lastro, então vai utilizar muitas das moedas. Isso é. Uma coisa que eu não mencionei, inclusive, na retrospectiva é o fato de que a gente está observando o nascimento de um novo mercado, que é o Saylor chama de Digital Credit, que ele criou, né? Mercado de crédito digital lastreado em produtos majoritariamente Bitcoin, mas é uma revolução completa e algo que vai só crescer exponencialmente. Foi mal, te cortei, continua aí, Mas raciocínio. acho que você comentou por cima, né? Você não comentou da Stretch, Strife, Extract, sei lá, as Uhum. coisas dele, mas você comentou que, sei lá, JP Morgan e já aceita como colateral o Bitcoin, o IBIT, né? O do ETF da BlackRock. Citibank e outros já passam a começar a aceitar o Bitcoin como colateral. Eu acho que é o começo desse mesmo processo que instituições diferentes vão se envolver de formas diferentes e oferecer produtos diferentes. Dentre elas, o Sailor, sem dúvida, tem um lugar especial, né? Uma categoria especial que ele fez esse ano, assim. Acho que daria para fazer um podcast, dois podcasts só tentando explicar, assim, inovação atrás de inovação do ponto de vista veículos de crédito, mas sei lá, tipo, pensando no filosoficamente, o macro é que
diversas instituições estão se envolvendo com crédito com Bitcoin, e daqui a 1, 2, 5 anos a gente vai ter, assim, N opções interessantes. Sem dúvida. Cara, uma outra coisa que eu queria tocar aqui nessa conversa é, já que a gente está falando de cooptação e tal. Por um lado, quando o Trump assumiu, ele cumpriu a promessa dele aos Bitcoiners de que ia dar o perdão ao Ross Ulbricht. Por outro lado, a gente tem algo muito preocupante que foi o evento dos desenvolvedores da Samurai, que agora foram presos e já estão aí uma semana na cadeia, simplesmente por terem escrito código, por terem criado uma ferramenta de liberdade, uma ferramenta de privacidade que protege os direitos do indivíduo de transacionar e de ter os seus bitcoins de forma privada. Você acha que isso é talvez um prelúdio de algo maior que vai surgir, que a gente vai sofrer cada vez mais, embora a narrativa oficial seja da adoção institucional, todo mundo ama o Bitcoin, Bitcoin é, powerhouse do planeta, blá blá blá, reserva estratégica, mas do outro lado, autocustódia, não, é muito feio, ferramentas de privacidade, mixers e etc. é crime, é coisa de terrorista e vai todo mundo pra cadeia. Ou você acredita que é só uma infelicidade que aconteceu lá no Departamento de Justiça que pode ser revertida? Você acha que o que deve acontecer? Qual a sua teoria? Cara, eu acho que sempre vai existir essa tensão. Essa tensão é uma tensão fundamental. Mesmo os estados que forem favoráveis ao Bitcoin no genérico, no específico, vão ser favoráveis a formas de uso do Bitcoin que são compliant, sabe? Que são, sei lá, que não são, sei lá, vamos fazer um mix, vamos deixar o Não são uma rastro. ameaça existencial para o Estado, né? Eu nem sei se eles pensam tão profundamente ou eles só pensam, isso aqui o cara tá, sei lá, qual é o nome? Lavando dinheiro, ou ele tá, sei lá, deixando de pagar imposto, sabe? Eu não sei se o Estado chega a pensar, isso aqui é uma ameaça existencial contra mim. Ele pensa de uma maneira mais simples, eu sou pago para monitorar, isso aqui não tá deixando eu monitorar, eu vou atacar. E aí, querendo ou não, assim, as receitas federais, não só do Brasil, mas quase em qualquer país sério do mundo, geralmente são os órgãos mais competentes, porque um Estado, antes de qualquer outra coisa, ele quer mais recurso para ele mesmo. E ele faz isso desde sempre, nos tempos históricos, antes de existir uma impressora de dinheiro, roubando da população via imposto. Sei lá, tipo, qual é o nome? Al Capone, ele não foi preso por nada, ele foi preso porque tinha inconsistência no fisco. Tipo, isso é uma questão que acontece. Então, sei lá, eu acho que vai ter essa tensão, é uma tensão fundamental, mesmo em governos que são pró-Bitcoin, como o Trump se diz. Ao mesmo tempo, também tem a questão que, assim, né, o governo não é homogêneo, o governo são várias agências que têm interesses distintos, que tem, sei lá, às vezes o cara que coordena o FBI não foi indicado pelo Trump e, na verdade, é um cara que é democrata e que tem a cabeça anticripto ainda, sabe? Eu acho que, assim, o Trump estar lá melhora a chance, porque acho que você acompanhou que alguém mostrou isso para o Trump falou, nossa, nem sabia que isso tinha acontecido, deixa eu dar uma olhada, ver isso mais a fundo. Tipo, o fato de ser o Trump que está lá, na minha cabeça, é a única coisa, por ele ser um cara tão divergente, tão um cara que tem coragem de não seguir o status quo, que aumenta um pouco a esperança desses caras serem perdoados, que nem o Ross Ulbricht foi. Porque eu acho que essa tensão fundamental entre privacidade, softwares como Samurai, etc., e o governo não vai deixar de existir só porque ETFs são celebrados. Claro. Eu acho que a gente, teoria, tá? Achismo, mas olhando 50 anos para frente, é, vai surgir, como já vem nascendo, só vai ficar cada vez mais evidente, mais relevante, uma nova classe social de indivíduos soberanos, que são as pessoas que fazem autocustódia e que é, têm mobilidade geográfica e que têm o seu patrimônio na nuvem, na sua cabeça, em 12 palavras, e não devem nada ao Estado e vivem aonde são melhores tratadas. É, e se a gente atingir uma massa crítica, essas pessoas forem relevantes o suficiente financeiramente, em termos de poder econômico, influência, talvez a gente tenha esses bolsões de liberdade com essas pessoas vivendo em condições muito, muito superiores a qualquer outra
pessoa na história da humanidade já viveu, com soberania mesmo. Mas a enorme maioria da população ainda vai estar sendo esmagada por impostos e presos dentro dos curraizinhos e obedecendo o Estado. Para mim, está ficando cada vez mais evidente essa aceleração desse processo. Por isso que eu juntei meus trapos e meti o pé do Brasil e vim para o Paraguai, porque aqui eu sou melhor tratado. Mas, como a gente falou na nossa conversa recente, também não quer dizer que eu vou ficar aqui pro resto da minha vida. Se o Paraguai der uma guinada para a esquerda ou inimiga da liberdade quiser me taxar, me perseguir, me encher o saco, eu vou olhar naquele momento para onde ir e seguir adiante para outro caminho. É, eu acho que isso está cada vez mais claro. Vai surgir essa nova classe social de indivíduos soberanos. Mas isso não muda o fato de que a enorme maioria das pessoas não valoriza a liberdade e soberania. E, portanto, a gente vai ter essa bifurcação de realidades. Para mim, pouco importa. Eu não vou querer mudar a natureza humana de todas as pessoas. Eu criei a Better Money e comecei a gravar conteúdo porque eu sei que muita gente tem esse gene da soberania, mas que está dormente porque ainda não entendeu a solução. Quando entende Bitcoin, eles vêm para o nosso lado. E é exatamente essa a minha missão. Eu não estou aqui mandando os meus vídeos para o meu amigo de escola, NPC, que tomou 3 doses de vacina e defende, sei lá, e defende qualquer tipo de absurdo e desmando estatal. Não é o objetivo. Você acredita que 50 anos para frente, como vai estar o mundo nesse sentido? Você acha que a gente vai, de fato, estar numa situação muito melhor? Ou vai estar algo totalmente contraditório? De um lado, uma distopia absoluta e do outro lado, a liberdade absoluta para uma minoria. O que você enxerga? Não, eu enxergo bem parecido com o que você falou. Eu até colocaria mais coisas que não só são relativas ao Bitcoin. Tipo, vai ter a casta superior, e a casta superior consegue fazer mapeamento genético do filho, antes do filho nascer, para saber se quer seguir a gestação ou não. Hoje isso começa a ser viável em fertilização in vitro. Daqui a pouco você vai conseguir fazer isso para qualquer gestação. E, sei lá, querendo ou não, a gente tem um puta tabu com a palavra eugenia, porque ela está associada, sei lá, a primeira metade do século passado, Europa, Segunda Guerra Mundial, etc. Mas, se você pensar, toda vez que você faz um tipo de seleção sexual, tipo, você procura a sua mulher que é bonita, etc., você está procurando genes que você julga que vão melhorar a sua prole, que é um melhoramento genético. Tem dados que mostram que na Europa, que já faz esse tipo de exame genético há mais tempo, não o mapeamento que você vai saber o QI do seu filho, a característica, etc., mas um exame genético bem básico. Vai ter Down ou não vai ter Down, por exemplo? Quase não nasce mais crianças com síndrome de Down na Holanda. Então, assim, a capacidade do ser humano interferir no seu gene, na sua genoma, vai ser cada vez mais. Que, por exemplo, antes, sim, existia, por exemplo, na Índia, existiam os párias, existiam os Dalits, né? Existiam os Brahmanes, etc. E assim, até é o fixo na sua raça, no seu gene, o seu trajeto de vida. Mas você sai da Índia, você faz sei lá o quê, você tem alguma alternativa. A gente está se encaminhando para um futuro meio Gattaca, aquele filme que você tem a genética superior, seu pai é mais. Você tem o melhor gene para inteligência, para aptidão física, alto, olho azul, sei lá o que você quer, e essa vai ser uma casta superior. Ao mesmo tempo, o que a inteligência artificial vai fazer? Eu não tenho ideia de como ela vai ser daqui a 5 ou 10 anos. Mas hoje, eu acho que só ela, do jeito que ela está hoje, se ela pausasse e não fizesse mais nada, ela já era capaz de disruptar o mundo no sentido de desemprego em massa. Tipo, é só o tempo das empresas aprenderem a usar e as empresas que usam disruptarem as empresas que são os boomers que não estão usando. Então, assim, tipo, para mim, assim, o Bitcoin é um grau de certeza no mundo que me deixa inquieto por conta de muitos fatores. Sem dúvida, o fator geopolítico é um deles, mas o grau de certeza que o Bitcoin me traz versus toda a questão inteligência artificial, toda a questão, pô, eu quero ter um grau de prosperidade para eu não ficar na casta de baixo, eu prefiro estar na casta de alto, de cima, é o Bitcoin que me traz, assim, sendo bem sincero. Então, você enxerga um mundo projetando 50 anos para frente de bitcoinheiros, literalmente uma raça superior. É um bom jeito de Boa. resumir.
Vamos fazer esse corte aqui e falar que a gente está criando o quarto Reich. Leta Enfim. defende eugenia. Cara, eu acho que tá muito claro. A gente tá num momento. Eu acho que a gente vai chegar a um ponto de inflexão em breve. Eu não sei quão breve, ninguém tem bola de cristal, mas esse ano foi extremamente positivo em termos de fundamentos. O preço deixou a desejar e muito, o que me faz pensar que a mola se comprimiu mais, aquela proverbial mola que se comprime quando a gente está tomando impulso para uma alta mais expressiva. Eu acho que à medida que o number go up se expressa com força e a gente tem o bull run, mais e mais pessoas sentam a bunda e primeiro compram, obviamente, na euforia, mas depois sentam a bunda, estudam e entendem. Também não sou otimista e utópico a ponto de pensar que a hiperbitcoinização vai se dar por causa de 8 bilhões de pessoas entendendo Bitcoin e tendo uma elevação de nível de consciência. Mas eu acho que todos os fundamentos estão criando a base para possivelmente um super ciclo. Se esse super ciclo vai ser em 10 anos, 20, 50, não faço a menor ideia. Mas para o Bitcoin vencer, ele só precisa continuar, como diz o Jeff Booth, descentralizado e seguro. Ele vem fazendo isso de forma expressiva. Como você falou lá na conversa com o Uris, com o Gui, com o Felipe, 2025 também foi um ano que o Bitcoin não teve uma falha, um gasto duplo, absolutamente nada. A gente aceita isso como given, né? Como uma realidade material, mas não necessariamente isso é obrigatório. Isso poderia não acontecer. É, eu acho que a gente vai se tornar cada vez mais relevante. Não só os bitcoins, mas o protocolo em si. E eu acho que, inevitavelmente, mais e mais pessoas vão vir para o lado mais cypherpunk do ideal e tratar o Bitcoin como ele de fato é, que é a ferramenta de liberdade, é o better money. Eu tô mais otimista do que nunca, tô mais bullish do que nunca. Espero que você também, espero que quem esteja assistindo também, porque 87 mil é um baita desconto. Ajoelhe-se e peça e agradeça pelo fato de que o Bitcoin está tão barato, com um desconto tão expressivo. Eu Deixa arriscaria. eu, Quer deixa eu arriscar um só. palpite aí para 2026? Não? Fala, fala. De preço nem fudendo, porque eu sempre acredito no super ciclo. Eu achava que era super ciclo em 2021, achava que era super ciclo esse ano. Mas o que eu quero dizer é assim: eu acho que o Bitcoin nunca teve um momento tão pouco arriscado na história. No sentido, o quão maduro o ecossistema tá, o quão maduro todo o grau de regulação tá, o quanto todas as avenidas de acesso à capital tá. Tipo, tá tudo muito bem estruturado e parece que só falta liquidez. Então, assim, é melhor você se antecipar a esse momento de liquidez, porque a infraestrutura já está no lugar, sabe? Querendo ou não, os ETFs representaram a infraestrutura do ecossistema do Bitcoin deixar de ser uma estrada esburacada e virar uma Bandeirantes, uma autobahn da vida. As Treasury Companies ampliam esse processo. Então, assim, a verdade é que, assim, parece que a festa está toda pronta e só falta chegar os convidados. Assim, os convidados é quem? É a alocação de capital. E assim, a gente fica pensando, da onde pode vir tanto capital para mover o mercado atualmente? Cara, o market cap do ouro subiu 10 trilhões esse ano. O Bitcoin tem menos de 2 trilhões. Então, assim, só o movimento do ouro esse ano já cabe 1 vezes 5 no Bitcoin. E beleza, o ouro é mais consolidado no imaginário do investidor, e isso é o que a gente falou que leva tempo, querendo ou não, 20 e poucos anos depois da internet começar de verdade, que a Globo foi para o YouTube. Mas a Globo foi para o YouTube em algum momento o pessoal vai perceber que não é que o Bitcoin é o ouro digital, na verdade o ouro que é o Bitcoin analógico e o Bitcoin ser digital é muito superior. Concordo 100%. Faço das suas palavras as minhas. Eu acho que o Bitcoin já cruzou uma linha em que ele é inevitável há um bom tempo. Eu acho que essa aceleração cada vez maior da adoção, seja institucional, seja, enfim, o Bitcoin está mais presente de forma irreversível no sistema, nas entranhas do sistema, se tornar mais e mais relevante e, portanto, o preço reflita isso. Também é inevitável, é uma questão de tempo até acontecer. Ninguém tem a bola de cristal para saber quando. A gente tenta adivinhar, mas é sempre arriscado tentar adivinhar. Mas
eu também enxergo que, eu já falei exaustivamente em vários vídeos no canal recentes, que eu não consigo enxergar um 2026 que nem 2025, com liquidez diminuindo. E a gente está vendo os primórdios desse processo de reversão, né? De começar a entrar mais liquidez. Se vai ser expressivo, como a gente espera ou não, a gente vai ter que esperar para assistir. Pode ser que venha um crash global, um evento de cisne negro, e aí tudo colapsa, e aí o preço do Bitcoin, o que vai acontecer? Vai ter um descolamento de realidades e o Bitcoin vai parar de ser correlacionado com o Nasdaq? Eu acredito que não. Acho que se vier um crash global, o Bitcoin cai, e cai pra cacete. Mas eu não vejo isso como um problema, porque se o Bitcoin cair 20% em uma semana por causa de um crash global, 30%, 40% que seja, qual é a resposta que os bancos centrais têm? Qual é o botão que eles têm no painel de controle deles? É um só: imprimir dinheiro. E quando tem um crash global, ou eles deixam o mundo virar um cenário de Mad Max apocalíptico, ou eles injetam quantidades massivas de liquidez muito, muito maior do que eles viriam injetando simplesmente para o sistema não ter um crash. Então a resposta a um crash será inevitavelmente uma enxurrada de liquidez ainda maior e, portanto, o Bitcoin responde. E aí você agradece ainda mais pela oportunidade de comprar Bitcoin ainda mais barato pós-crash. É, Vamos ver o que vai acontecer. Eu no só final sei é muito que. simples, né? No final, assim, tipo, todo curto prazo, médio prazo, a gente fica tentando adivinhar, mas no longo prazo, ou eles imprimem dinheiro ou o sistema colapsa. Se o sistema colapsar, a gente vai sentir dor, mas a gente tem um ativo que não tem risco de contraparte. Um ativo que existe, um ativo escasso, um ativo que não vai evaporar aí para zero. Se eles quiserem imprimir dinheiro porque eles não vão aceitar a dor do colapso, o Bitcoin é uma esponja que absorve essa liquidez melhor que qualquer outro ativo. O Paul Tudor John, em 2020, já falou isso, que ele é o cavalo mais rápido. E assim, querendo ou não, é simples. Quando o market cap é menor, uma entrada de liquidez aumenta mais o ganho. Por isso que o Bitcoin tende a ter um desempenho Perfeito. muito melhor que o ouro. Tipo, esse ano foi atípico? Foi, mas no fundo a gente pode ver isso como positivo. O Bitcoin passou um ano se consolidando, passou um ano trocando de mão. Todos os investidores que entraram agora, eles também querem que o Bitcoin tenha 5x, 3x de valorização, 10x antes de vender. Então, a perspectiva desse galera que está entrando no 100 mil, aproximadamente, Bitcoin é 1 milhão e eles vão segurar com mais força até lá. Concordo. Cara, eu acho que para resumir 1h12 de conversa, eu diria para a pessoa que está assistindo é o seguinte: o Bitcoin está fazendo o que ele sempre fez. Ele está resolvendo o problema do dinheiro e resolvendo a sociedade. Ele está se tornando mais e mais descentralizado, mais seguro, mais inevitável e está dominando o mundo na velocidade que ele quiser e não na que a gente quer. Portanto, dê zoom out, estude os fundamentos, entenda porque o Bitcoin é o melhor dinheiro, porque ele é inevitável e porque você deve focar sempre no longo prazo. Se quiser se arriscar a tentar adivinhar o curto, médio prazo, beleza, saiba que tem risco, pode dar merda, mas o objetivo deveria ser você focar nas formas que você puder, honestamente, sem roubar, sem matar, sem usar violência, mas para ganhar dinheiro e converter esse dinheiro no melhor dinheiro que a humanidade já conheceu, chamado Bitcoin. O nome do jogo é aumentar a sua quantidade de satoshis, sempre olhando para o longo prazo. Então, tudo que a gente conversou aqui, você pode ignorar tremendamente. Vai lá, compra Bitcoin, estuda, se não for Bitcoin porque você já entendeu, estuda outra coisa para você ter uma nova fonte de renda, para ganhar mais dinheiro, comprar mais Bitcoin, fazer autocustódia e ignore o Trump, ignore o Bernardo, ignore o Leta, ignore a BlackRock, ignore a porra toda e aumente sua quantidade de Bitcoins. Fazendo o DCA, o resto é ruído. Tipo, no fundo, assim, tem duas coisas que você precisa realmente entender com Bitcoin. É autocustódia, primordial, e como acumular mais satoshi ao longo do tempo. Todo o resto, no fundo, a gente é quase que nem o Neto, assim, a gente é um programa de fofoca masculina. Fica falando de Bitcoin porque a gente gosta, as mulheres vê programa de fofoca feminina, os homens vê o Neto e a gente fala de Bitcoin. Mas sabendo o básico que é autocustódia e DCA, o resto tá, tipo, você tira de letra. É isso. Porra, fiquei ofendido. O Neto é insuportável. Insuportável. Mas é porque a gente não gosta. Quem não gosta de Bitcoin acha a gente insuportável. É verdade. Beleza, cara, acho que é isso. Tem alguma consideração final, alguma coisa pra gente fechar com chave de ouro, com o pé direito, esse ano de 2025?
com os dois pés direitos. Eu gosto muito de uma frase que é um meme da gringa que eu acho que é bom o pessoal ter em mente para esse momento, que é number go up, Citadel bigger. Não, Citadel sooner. Number go down, Citadel bigger. Porque é isso, quanto mais o Bitcoin fica de lado, fica caindo, mais você compra satoshis por um preço mais barato. Então, o meu aporte de R$ 100 hoje compra mais satoshis do que o meu aporte de R$ 100 em outubro. No longo prazo, isso significa que eu vou ter mais satoshis. Isso é bom. Então, assim, tipo, eu entendo a sensação agridoce de, pô, queria ficar rico logo esse ano, não rolou mesmo. Acho que muita gente queria estar com essa sensação, que acreditou na teoria dos 4 anos, esse era o ano, o quarto trimestre, ia ser o boom, não foi. Mas se você está na fase que você está acumulando satoshis, no fundo isso é bom, isso não é ruim. Beleza. Fechamos com chave de ouro. Avisos para a galera que está assistindo. Estamos decretando o recesso de final de ano. Esse episódio aqui foi extraordinário, só para fazer uma retrospectiva e falar um pouco sobre o que a gente enxerga, porque muita gente fica carente acompanhando o preço e vendo o ruído que tem na internet, no YouTube, a galera falando de gráficos e etc. Relaxa, aproveite o seu Réveillon. Aqui, espero que todo mundo tenha tido um bom Natal. Eu estou aqui ainda me estabelecendo no Paraguai, o Natal foi super tranquilo. Meu editor está de férias. Como eu não vou ficar fazendo o trabalho dos outros, porque eu sou péssimo para editar, eu estou eu tô fazendo o meu stacking de conteúdo. Então eu tô escrevendo roteiros e eu vou fazer as gravações e quando ele voltar de férias, ele tá fudido, porque eu vou largar 10, 15 vídeos na mão dele e falar, agora saiu de férias eu, edita aí. Então vai ter bastante conteúdo de alta qualidade pra gente soltar ao longo de janeiro e espero que 2026 tenha boas novidades. A gente está trabalhando em vários projetos juntos e separados. Eu acho que a nossa missão é muito clara, é a mesma, que é educar as pessoas que têm essa predisposição ao gene da soberania, que estão buscando mais liberdade, estão buscando mais soberania e que querem entender o Bitcoin. A gente está aqui para explicar a mecânica e as ferramentas. E é isso que eu quero fazer com mais alcance, mais eficiência e venho trabalhando para isso. Então, espero que a gente possa colaborar aí ao longo de 2026 várias e várias vezes, porque muita gente fala que a Better Money, o Explica e alguns outros nomes são mencionados, mas são os melhores referências de Bitcoin no Brasil. Eu espero continuar, tá subindo nessa lista cada vez mais e não faria isso sem a colaboração de poucos bons amigos que eu tenho aí, como você. Então, obrigado, cara, pelas aparições aqui no canal. Imagina, como sempre, um prazer Bem-vindo à herdeira que tá chegando aí para te fazer gastar seus satoshis. Boa É, sorte. então. Obrigado. Cara, e como tá fechando o ano pela Better Money, dá um Feliz Natal, Feliz Ano Novo do público da Better Money também. Show de bola. Pessoal, até a próxima. Nos vemos em janeiro. Falou.